Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Zipac Talks. Hoje um convidado muito especial que vai trazer informações muito bacanas aqui para a gente. É o Marcos Custódio. Ele é um consultor independente que atua auxiliando empresas de alimentos a obter certificações internacionais e nacionais. Marcos, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Zipac Talks. Luiz, é um grande prazer estar aqui com vocês para conversar não só sobre esse tema de segurança dos alimentos, mas conversar como que a vida é, né? Porque para comer nós precisamos de embalagem, né? E para comer bem nós precisamos de boas embalagens. Então vai ser um prazer a gente trocar ideia, conversar um pouco sobre isso e aprofundar e apresentar para o pessoal aí os principais temas, contar algumas histórias. Eu, neto de mineiro, eu sei contar muito caos. Muito bom, Então é isso que a gente espera. vai ser um bom tempo, vai ser um bom tempo juntos. Legal. Ô Marcos, começa falando para a gente quais são as principais certificações no Brasil para a indústria de alimentos e para para qual tipo de indústria exatamente ela serve? Se é só quem produz alimento ali diretamente, vamos dizer, ou para embalagem também tem que ter? É obrigatório ter? A empresa pode optar por ter ou não? Explica para a gente, dá uma resumida para a gente nesse panorama aí. É importante a gente entender que essas normas que hoje regem o mercado, não só de alimentos, hein, pessoal, é a cadeia de alimentos, desde o campo até a boca do consumidor. E aí vai empresa química, vai empresa de embalagem, transporte, armazenamento, fazendas, piscicultura, granjas. Por que, que o mercado define normas técnicas? Né? Por que, que o mercado hoje fala, você precisa certificar uma norma? Porque o mercado, há alguns anos atrás, se uniu, criou um grupo chamado Global Food, e o Global Food, que reúne as grandes empresas de alimentos, começaram a definir o que é um alimento seguro, o que é produzir um alimento seguro, o que envolve a produção de um alimento seguro. Desde a produção de uma embalagem, desde a produção de um aditivo que vai, né, um conservante, um corante que vai no alimento, o próprio alimento propriamente dito, como que você vai transportar e armazenar esse alimento. Então, quando a gente fala em certificação ou quando a gente fala em norma, nós estamos falando hoje de um padrão de mercado que foi estabelecido pelo próprio mercado. E nessa condição que o mercado tem estabelecido, né, a pergunta é: você quer jogar fora da regra do jogo? Que essa é uma regra de mercado, né? Então, cada vez mais o mercado estabelece essa regra e todo mundo que quer jogar na cadeia de alimentos, ele vai precisar de algum tipo de certificação, vai precisar participar de alguma dessas normas. E aí, Luiz, de uma forma bem objetiva, é impossível você estar no mercado hoje sem estar certificado, simplesmente porque senão você não vai conseguir jogar. Porque para entregar literalmente padrão de produto, padrão de matéria-prima, para você entregar formato, né, de processo. Então, hoje é muito importante as empresas que estão na cadeia de alimentos. E aí envolve muita gente que tá nesse meio, se a gente puder dizer assim, né? Porque se a gente está falando desde a boca não, desde o campo até a boca do cliente, então nós estamos falando assim que vai passar por varejo, serviço de alimentação, né? Os motoboys, a galera que faz serviço de entrega também vai ter que entrar nesse esquema em algum momento. Então é um processo hoje que ele é inexorável. E é uma regra de mercado, não é só um modelo de certificação para dizer o quanto que a gente é bom em produzir. Para estar jogando nesse mercado é importante ter essas normas técnicas. É isso que eu ia perguntar, Marcos. Não se trata apenas de regras de uma politicagem, digamos assim. São regras Não, importantes e que, de fato, não. devem ser seguidas para garantir a qualidade do que chega no consumidor, né? Exato, Luiz, porque tem dois fatores que são muito importantes, né? E aí você até comentou, Marcos, você tem alguns cases, algumas histórias para contar, porque isso hoje afeta também a imagem das empresas. Você imagina um alimento hoje que traz algum dano à saúde do consumidor, Luiz. A empresa que está ligada a esse dano ao consumidor, ou, por exemplo, se leva a algum óbito, alguma morte, ela vai ser afetada diretamente os seus negócios, né? Ela vai perder valor, literalmente valor de mercado. Se ela tiver em bolsa de ação, ela vai perder valor de mercado, vai perder o valor de ação dela. Então, as empresas também têm uma percepção que um produto que tem a sua qualidade questionada ou a sua segurança questionada afeta a credibilidade da marca. E, no final, afeta o negócio financeiro com o qual a marca está ligada. E mais, as grandes marcas querem fazer parcerias com empresas que também têm padrão, que também protegem a marca dela. As empresas que concedem matéria-prima, principalmente embalagem, insumos básicos para o mercado, para as indústrias de alimentos,
elas também precisam ter um padrão no qual seja um padrão rastreável e de segurança e de qualidade para que as indústrias que levam o alimento ao consumidor final tenham essa dinâmica, tenham essa condição de manter a credibilidade das marcas, né, e o nome delas no mercado. Ô Marcos, como é que funciona na prática para uma empresa que quer se certificar? Ela tem que procurar um órgão certificador, ela tem que pagar, ela tem que investir. E eu queria perguntar também se tem um acompanhamento dessa certificação, porque eu acredito que para ser certificada tem que seguir uma série de padrões, não só hoje, mas sempre. Sim, É isso mesmo? Como é que funciona na sim. prática essa questão? Luiz, como são padrões de mercado, a empresa que quer se certificar, ela vai buscar um dos vários padrões que existem no mercado quando se fala em segurança dos alimentos. Hoje nós temos aí 4 grandes padrões, né? Nós temos a FSC 22000, a BRCGS, a IFS, a SQF. Tem algumas outras que no mercado brasileiro elas têm uma menor abrangência. A que tem maior abrangência no mercado brasileiro é a FSC 22000 e a FSC 22000, uma norma de base ISO. E uma vez que você decidiu, entre aspas, né, trabalhar com uma dessas normas, você vai implantar essa norma no seu sistema de gestão, né? Então, literalmente, fazer cursos, aí tem que fazer uma série de cursos, implementar os vários padrões e as várias metodologias que há dentro dessas normas. Normalmente isso é feito, né, em parceria com alguma consultoria ou com algum profissional da própria empresa que tenha mais conhecimento, que seja mais experiente, que possa fazer esse percurso. E aí, nesse instante, uma vez que a empresa já esteja em condições, ela convida uma certificadora, e essa certificadora vai fazer um acordo contratual para vir auditar em nome da entidade que é dona do certificado. Então, por exemplo, quando você vai certificar numa FSC, você vai entrar em contato com uma certificadora aqui no Brasil, que são várias, e essa certificadora tem que ter um contrato com a FSC, porque eles representam a FSC aqui no Brasil, e aí eles te auditam em nome da FSC. Isso vale também para a BRC, vale para outras normas também. Uma vez que você passou na auditoria, você foi aprovado nos padrões internos de controle que você tem, controle e gestão, não posso esquecer de falar isso. A gestão e o controle são aprovados, você recebe um certificado. Esse certificado, via de regra, tem validade de 3 anos na FSC, na BRC a validade é de 1 ano, e todo ano você vai passar por uma auditoria. E normalmente você também vai passar por auditoria surpresa. O auditor vai bater na sua porta e falar: ei, cheguei aqui, para ver se você realmente está mantendo aquele padrão. Então veja como que esse negócio é sério. Você recebeu uma auditoria surpresa. E mais. Aí, Luiz, tem uma história que. Já contando os casos aí, mineiro. Assim, eu sou neto de mineiro, então conto muito caos aí, pessoal. Manda, Então, já manda bala, manda bala. contando um Pode. caso, Luiz, a FSC, por exemplo, né, todas elas têm isso, né? Você pode ser reprovado na auditoria e o seu certificado ficar lá no site, aparecendo para o mundo todo que você tomou pau na auditoria, que você foi reprovado. Recentemente, lá consultando o site da FSC, Marcos fazendo visita das empresas que estavam com certificado suspenso. E, para surpresa do Marcos, grandes empresas de alimentos estavam com certificado suspenso em algumas unidades produtivas do mundo, né? Então, Esses assim, dados, esses dados ficam públicos. públicos, abertos, qualquer pessoa pode consultar. Então, a Legal. transparência a transparência é bem importante, e isso também fala da imagem da empresa, né? Imagina a sua empresa estando com certificado suspenso ali para os seus fornecedores, para os seus acionistas, para os seus colaboradores internos, clientes, enfim, isso acaba tendo um peso enorme com relação à questão de imagem, e imagem hoje é algo fundamental na construção de uma organização. Ô Marcos, você citou aí que você é um contador de causo, né? Eu Uhum. queria que você contasse para a gente, então, exemplos práticos que você se recorda. Não precisa, obviamente, citar marca, mas exemplos mais antigos, mais recentes, que você se recorda de problemas na prática que aconteceram pela questão de certificação, de segurança Ok. alimentar, e também complementar, se você pela sua experiência, pode atestar que empresas que têm a certificação têm menos risco de oferecer problemas? Sim, então vou começar pelo fim, eu vou começar pela sua última pergunta. Pela minha experiência aí de 20 anos e 10 anos trabalhando com essas normas, principalmente com essas normas de segurança dos alimentos,
eu posso dizer para você que empresas que são certificadas, eles têm um outro padrão de produto e tem um outro padrão de gestão. Se você falasse, Marcos, aonde você vai colocar o seu dinheiro para comprar ações? Eu compraria ações de empresas de alimentos que são certificadas. Porque ali, cara, é dinheiro garantido, no sentido de que você vai ter pouquíssima chance ou risco de ter problemas que vão afetar a imagem daquela empresa. Há uma melhora de performance significativa, Luiz. Ponto. Isso daí hoje já é dado estatístico bem contabilizado. Quando você fala assim, uma empresa que é certificada comparada com uma empresa que não é certificada. E a própria empresa certificada, ao longo dos anos, melhora muito seus números de performance, não só de produto final, mas de treinamento, capacitação, manutenção, os dados, né, produto perdido, produto não conforme, retrabalho, esses números diminuem muito, porque você tem uma melhora de performance muito grande quando você é certificado. Contando cases, Luiz. Nossa, Luiz, poderíamos Vamos lá. ficar aqui a tarde toda, né? Talvez o case mais recente no Brasil é a história de uma cervejaria artesanal que aconteceu em Belo Horizonte no final de 2019, no final de 2019 não, durante o ano de 2019, pouco antes da pandemia. Esse talvez seja o case de maior impacto nos últimos anos aqui no Brasil, e ali realmente foi um problema clássico e claro de falta de controle, falta de segurança dos alimentos ou falta de qualidade dentro dos seus processos. Uma cerveja artesanal, uma cervejaria artesanal, que já tinha acabado de ser premiada, em janeiro de 2019, tinha sido premiada como uma das melhores cervejarias ou cervejas artesanais das Américas. Em dezembro estava matando pessoas. E eles mataram 9 pessoas, 21 ficaram sequeladas. Uma das pessoas que ficaram sequeladas, eu cheguei a conhecer essa pessoa, professor universitário, né? Literalmente, né? Ficou completamente incapacitado porque saiu para tomar uma cerveja no fim de tarde com alguns amigos. Nessa história, uma das mais assustadoras foi que um pai e um filho, o filho saiu, comprou a cerveja que estava contaminada, ele não sabia, foi tomar na sacada de casa com o pai. Eles tomaram no começo da semana, no final da semana eles estavam internados, na semana seguinte eles estavam entrando, vieram a óbito. Então, um alimento contaminado é assustador, né? Tem um case interessante, tem vários cases, não, mas um case interessante ligado à parte de alimento também, mas não no Brasil, isso foi nos Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos, que é o país referência quando se fala em segurança dos alimentos. Pasta de amendoim, uma marca centenária, cento e tantos anos de existência. Eles tinham um problema sério na produção de contaminação de micro-organismos, salmonela, e eles estavam vendendo a pasta de amendoim com salmonela. E foi assim, os funcionários, né, os colaboradores de laboratório descobriram, levaram para o CEO, né, lá para o diretor-presidente, falaram: olha, nosso produto está contaminado. E eles teriam que fazer um recall gigantesco e fechar as plantas durante algum tempo para fazer uma limpeza e higienização. O diretor falou: não vamos fazer isso não, vamos tocar, mandou um e-mail dizendo: ó, tá tudo ok, segue o barco. O que aconteceu, né? Eles mataram 7 pessoas, contaminaram mais de 300 pessoas. O FDA foi lá, fez uma devassa na empresa, descobriu que eles estavam falsificando laudos para poder aprovar produtos que deveriam ser jogados fora. A empresa fechou, Luiz, fechou as portas. Uma das mais antigas e uma das maiores empresas de pasta de amendoim nos Estados Unidos fecharam as portas. O CEO foi preso e condenado a 27 anos. Do espólio da empresa só sobrou a marca. A marca foi comprada por um concorrente que utiliza a marca até hoje, mas a empresa, literalmente, né, e todo o patrimônio que existia dela não serviu, não foi suficiente para pagar a indenização e os processos que tiveram ligados diretamente a esse caso, né? E assim, aí tem várias histórias, né? Para quem gosta aí de comida natural, broto de feijão contaminado na Alemanha, há mais ou menos uns 10 anos atrás, que matou 55 pessoas, porque estava contaminado com salmonela também, né? E aí vai, carne de cavalo sendo vendida como carne de vaca na Europa. E aí, amigo, aí são muitas histórias. É melhor não saber de algumas coisas, né? Luiz, tem algumas coisas que é melhor não saber. Ô, Senão Marcos, você. no caso da indústria de embalagem, né, que é aí Ok. o contato secundário com o alimento, né? Isso. Às vezes terciário, enfim. Mas é um preciosismo ter essas certificações alimentares ou é também necessário, é importante? Olha, Luiz, tem duas coisas que são importantes. Tem um case, né? Esse aconteceu no Brasil, o pessoal embrulhando o ovo de Páscoa, né? O brinquedo dentro do ovo de Páscoa.
E o brinquedo que estava embrulhado no ovo de Páscoa, a embalagem não era adequada e todos os produtos voláteis, né, voláteis do brinquedo evaporaram e grudaram no chocolate. Então, quando você abriu o chocolate estava com cheiro de plástico. E isso contaminou o plástico, né? E os brinquedos podem ter alguns produtos com compostos químicos que são perigosos, principalmente para crianças, né? Então, assim, as embalagens, além de ser uma proteção para o alimento, né, contra o ambiente externo, ela também ela serve também, né, e ela precisa ser pensada de forma que ela não contamine o alimento. Nos últimos, literalmente, 100 anos, houve um desenvolvimento fantástico da indústria de alimentos. Mas um produto onde a embalagem não é feita dentro de um determinado padrão, ela pode ser tão perigosa quanto um alimento contaminado, porque ela pode. Um alimento, por exemplo, que é produzido e vai ficar muito tempo com vida de prateleira. Então, quando a gente pensa num leite UHT, aqueles de caixinha, se a embalagem tiver um furinho, aquele leite fica contaminado e quando você for tomar, você está correndo risco de vida, literalmente, né? Então, as embalagens hoje, elas permitem as pessoas morarem na cidade, a ter acesso a alimentos, a muitos tipos de alimentos. Mas se a embalagem não tiver padrão, todo mundo que mora na cidade literalmente está correndo risco de vida, porque um alimento pode sofrer uma contaminação séria pela embalagem ou pela embalagem não estar fazendo tudo aquilo que ela prometeu fazer quando ela foi desenvolvida. Ô Marcos, queria te perguntar se é uma prática muito comum de empresas que contratam outros clientes, por exemplo, uma empresa de alimento que contrata uma empresa de embalagem para embalar determinado produto novo. E aí essa própria empresa contratante manda uma auditoria própria dela lá e fala, ó, tá tudo ok, a gente pode contratar vocês. Isso existe muito e funciona? É uma coisa útil na prática? Ô, Luiz, essa foi uma prática que ela ainda é comum. Ela se torna cada vez menos comum porque as empresas estão buscando cada vez mais certificação. E uma das coisas boas da certificação é quando você se certifica, você não precisa, em tese, mais fazer tantas auditorias ou receber tantas auditorias. Então, uma das coisas que também favorece esse processo de você se certificar diminui a quantidade de auditorias. As empresas ainda que contratam auditores ou ela mesma manda auditores para uma empresa de embalagem, ela quer verificar se os processos estão acontecendo dentro da empresa de embalagem de forma a manter a qualidade da embalagem, mas eles começam a usar os padrões das normas de segurança dos alimentos. Aí a pergunta é, uma vez que você certificou numa norma, a própria empresa de alimentos deixa de procurar, por quê? Ela vai te certificar ela vai te auditar nesse padrão. Se você já é certificado nesse padrão, não faz mais sentido ela mandar um auditor bater na sua porta. Então, há ainda algumas empresas que acabam tendo essa prática porque eles querem ver outras coisas que vão além daquilo que estão nas normas. Mas, via de regra, uma vez que você se certifica, diminui bastante a quantidade de auditorias de cliente, que é o que a gente normalmente usa a expressão, e diminui também muito, Luiz, a parte de perguntas sobre a qualificação do seu produto. Porque a certificação literalmente, é uma garantia que você tem processos e que esses processos dão uma embalagem que seja a mais adequada para o seu cliente. Ô Marcos, eu vou puxar um pouco a sardinha, mas a Zipac é a única empresa do Brasil, produtora de zíper para flexíveis, que tem a Ok. FSC 22000. Sim. Eu aproveito para falar aqui, né, para prestar esse Uhum. autoelogio, mas para te perguntar se você tem uma noção do panorama nacional, não só da indústria de embalagem, mas da indústria de alimentos de forma geral, quantas certificações? Tem mais empresas certificadas do que não certificadas no Brasil? Luiz, assim, uma conta simples para ti, né? Eu vou pegar uma norma que é a FSC. A FSC, ela está certificando uma média de 50 empresas por ano, desde 2010, desde que ela surgiu no Brasil, em 2010. Então, nós estamos falando de uma média de 50 empresas por ano, nós estamos aí 11 anos de norma, nós estamos falando aí de quase 550 empresas certificadas, sendo que praticamente um terço delas são empresas de embalagens. Para você, um terço, ou um terço ou um quarto, por volta disso, são empresas de embalagens. Né? Então, assim, como que o mercado de embalagens está indo nessa direção? E como aqui no Brasil nós estamos no meio de uma revolução quando se fala no mercado de alimentos e a sua qualificação. O mercado de alimentos está passando por uma qualificação muito, muito, muito rápida.
e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas embalagens, novos produtos, e principalmente o mercado de embalagens. O mercado de embalagens no Brasil está no meio que a gente fala, né, de uma transição enorme para novos padrões de embalagens, né? E uma das embalagens que provavelmente vai ter muito mercado nos próximos 5 anos aqui no Brasil. Então, até 2030, para ser mais correto, até 2030 nós vamos ter uma revolução no mercado de embalagens. Embalagens como a da Zippac vão crescer e vão explodir no mercado brasileiro. Por quê, Marcos? Porque é inexorável. A pandemia trouxe todo esse processo de aceleração, de troca, né? De perguntas, de mudanças de contexto. E as embalagens, nesse sentido, estão passando realmente, estão sendo pressionadas pelo próprio mercado, né? E a própria cadeia de alimentos. Eu posso dizer para você que nos últimos 4 anos, eu estive, a maior parte das empresas que eu estive conversando, dando curso, algumas até fazendo trabalhos de consultoria, foram empresas de embalagem, Luiz. Por quê? O pessoal agora está trabalhando nessas novas demandas, né? Mas nós estamos no meio de uma transformação, Luiz, no mercado em geral. Nós nunca tivemos tanta demanda para a certificação como a gente teve nos últimos 3 anos. E a pandemia acelerou, pôs o pé no acelerador. Quem não estiver trabalhando nos padrões globais, quem não estiver trabalhando nos padrões de mercado, provavelmente não vai existir em 2030. E quem estiver liderando a inovação, quem estiver trazendo novas embalagens para o mercado brasileiro, vai literalmente prosperar muito. Por quê? Porque é o que está acontecendo. O brasileiro está consumindo essas inovações, ele quer consumir isso. Então, a Zippac ela vem trazendo um novo produto, um novo padrão, e dentro do momento que é onde essa embalagem vai crescer no mercado brasileiro. Legal. Ô Marcos, a gente passou aí de 20 minutos de conversa, ficaríamos mais 20 ou 30, mas a gente tem uma Sim, amigo. limitação de tempo aqui, então vou ter que encerrar, tá bom? Agradeço demais sua Ok, presença. amigo, Tenho ok. certeza que esses 20 minutos não vão passar rapidinho para quem está assistindo, porque o papo foi muito bom. Show. Agradeço demais sua presença aqui com a gente nos Zipac Talks, tá, Marcos? Luiz, o prazer é meu. Sempre que me convidarem, estarei aqui com vocês. Sucesso, sucesso, sucesso às Zippac. Gostei muito aí da iniciativa e espero aí que a gente tenha outros momentos e você ganhar aí um fã. Vou estar assistindo vocês, né, nos próximos programas. Legal, Marcos. Eu queria lembrar para vocês, então, pessoal, que o Zipac Talks é uma produção da Zipac Brasil para fomentar, trazer debates interessantes para o setor de embalagens, de modo geral, não só de zíper. Queria pedir para você clicar no sininho, seguir a nossa página para não perder nenhuma atualização do Zipac Talks ou de outros produtos que a gente faz em vídeo aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a Zipac nas redes sociais, o @Zipac Brasil, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui nessa edição dos Zipac Talks e espero voltar em breve com uma nova entrevista para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Prazer.